Smirnoff apresenta Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Vozes da Parada. Oi, gente, chegamos para mais um episódio do Vozes da Parada, podcast oficial da parada LGBT de São Paulo. Eu sou Isaac Criscuolo e do meu lado tá Renato Viterbo. Oi, Isaac. Hoje, no episódio, a gente vai falar sobre o que é ser pai e mãe de LGBTs, né? O que é ser pai e mãe LGBT, os desafios, as lutas e as experiências disso. E para esse papo muito afetuoso, a gente tem aqui 3 convidados, né? Primeiro, a Maju Jorge, que é mãe, uma das fundadoras do Mães pela Diversidade. O Paulo Pinheiro, isso? Isso, Renato. Paulo Pinheiro, que é um pai bissexual e pai de LGBT. E a Jaciana, que é mãe de 2 pessoas trans, né? 2 crianças trans. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Maju, como que surgiu o Mães pela Diversidade? Como foi sua história com... Mães pela Diversidade surgiu com pais e mães ali no fim do Orkut, começo do Facebook, buscando informações, né? E hoje o Mães pela Diversidade tem as informações todas encapsuladas, bonitinhas. O pai já chega, já recebe. E naquela época não, né? A gente tinha que procurar. E aí a gente se encontrou, naturalmente. Eu tinha uma coluna no IG e eu também tinha, com a Ivone Pita, o cartaz de tirinhas LGBT. E muitos dos pais e das mães começaram a chegar por esses 2 lugares onde eu comecei a falar dessa maternidade muito complicada, né? Porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. É uma maternidade extremamente complicada. Tá. E qual foram os principais desafios e dificuldades na criação, em trazer todas essas pessoas que hoje compõem o grupo Mães pela Diversidade? Bom, existe uma, e vocês devem saber, todo mundo aqui, né, deve saber que existe uma versão romantizada do Mães, que as pessoas falam, Mães é unido pelo amor e não sei o que é assim, né, eu deixo falarem, mas eu não penso isso. O Mães pela Diversidade, ele é muito unido, porque ele é unido pelo medo. Nós temos medo, né, a gente se uniu pelo medo, e para além do medo, a gente se uniu por um sentimento de injustiça transbordante, porque o meu filho, por exemplo, naquela época que eu comecei, o meu filho tinha menos direitos que eu. E isso era uma coisa que eu não conseguia digerir, um filho ter menos direitos que eu. Então, ali, nós éramos, sim, unidas pelo medo, pelo amor aos nossos filhos, é óbvio. Que nenhum pai e nenhuma mãe vai se juntar num movimento se não amar o filho. Mas, principalmente, pelo medo e pelo sentimento de injustiça. E quando a gente começou para lutar por direitos civis, porque ainda não existiam, né? Hoje, a gente se transformou nesses anos todos, o Mães é Orgânico se transforma todos os dias, a gente se transformou, hoje nós temos vários pilares para além, que é conversar com a sociedade, entrar em instituições, conversar com instituições, por exemplo, o Ministério Público, Fundação Casa, o Mães aqui em São Paulo tem inúmeras parcerias, Fundação Casa, Ministério Público, OAB. Então, assim, conversar com instituições e conversar com a sociedade. Falar para a sociedade aquilo que não é nossa opinião. Nós não temos opinião, isso é uma coisa que eu preciso deixar claro sempre. Mãe e pai não têm opinião, nós temos experiência de vida, vivência e autoridade para falar do nosso conhecimento empírico, né? Porque fomos nós que vimos a criança LGBT, nós tivemos o filho criança LGBT e a gente precisa falar sobre isso, né? O meu filho, ele tem 33 anos, mas eu acordo todo dia para lutar pelo meu filho ontem, para que a criança que está lá na escola, sentada sozinha, não sofra o que o meu filho sofreu. E todo o ciclo de violência, porque quando você nasce LGBT, se descortina um ciclo de violência na tua frente. E isso perpassa a classe social, perpassa tudo, 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 tudo. E você, Paulo, tudo bem? Tudo jóia, Renato. Então, obrigado. Tá bom.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí eu queria perguntar para você, como uma pessoa também fazendo parte aí do segmento LGBT, né? E do Mães pela Diversidade. E do Mães pela Diversidade também. Então, você é um pai da diversidade, né? E o que você poderia partilhar, né, de informação com a gente sobre a sua vivência e também por você ter um filho LGBT? Então, primeiro, obrigado pelo convite, a gente agradece por estar aqui e poder falar um pouquinho, né, da minha vivência enquanto pai, primeiramente, que eu acho que esse é o foco, enfim, da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas falando enquanto homem LGBT, enquanto homem bissexual que sou, passei algumas dificuldades, a gente não tem como não lembrar disso, enquanto, né, criança, enquanto adolescente, você vive grandes dificuldades e você, ao retornar para sua casa, você tem uma luta solitária, né? Essa luta, ela é bastante solitária, ela é muito nossa, então quantas vezes eu cheguei em casa e não conseguia dividir sequer com os meus pais a situação que eu vivia, principalmente dentro do colégio, que é um dos ambientes, acredito que seja o ambiente mais tóxico frequentado por uma pessoa LGBT, né? E baseado nisso, quando a gente acaba abrindo essa cortina da sexualidade da minha filha, eu sou pai de uma garota de 18 anos, uma garota bissexual, e eu tenho muito orgulho dela. Minha filha é o meu grande orgulho. Eu digo que se eu tiver alguma grande missão na minha vida, eu já cumpri essa missão em ser pai. Eu sou muito feliz, eu desejei ser pai muito cedo. Então eu fui pai aos 19 anos de idade, e eu gostaria muito naquele momento de ter essa vivência, de ser pai, de construir a minha família. Isso também por uma questão que quando você é uma criança, é um adolescente LGBT e tem problemas dentro do seu lar, é uma coisa óbvia você projetar o seu futuro dentro da sua própria família. E eu quis ser pai, né? Não foi um acidente de percurso, minha filha não é, enfim, nenhum erro. E à medida com que chegou dentro desse momento nós temos essa conversa, o que eu quis proporcionar para ela e o que eu desejei proporcionar para ela é um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, um ambiente que, infelizmente, dentro do meu momento, das minhas descobertas, da minha infância, da minha adolescência, eu não tive. Então, ali eu pude colocar para ela, dentro dessa conversa, olha, não tem nada de errado com você, tá tudo certo, né? Tá completamente certo você ser, na verdade, uma menina bissexual, porque nós tivemos essa conversa muito cedo, né, há alguns anos. E eu tenho muito orgulho de ver, enfim, a mulher que ela está se tornando, porque para o pai, né, 18 anos ainda é uma criança, né? Isso para a gente é muito normal, é muito natural chamar de bebê, aqueles apelidos carinhosos, aquelas coisas que eles já não gostam mais, né? Mas nós somos muito próximos e eu acredito, Renato, que assim, a questão da sexualidade nunca foi um tabu para ela, até porque ela se sentiu muito confortável em conversar conosco muito cedo, mas foi uma vivência muito bacana, porque ela pôde ver em mim um apoio e também na mãe dela, independente da mãe dela. Independente é ótimo, né? De ser uma mulher heterossexual. Ai, eu aqui. A Maju aqui na sou minoria. Maju hétera, sou Maju hétera. Então, Maju aqui tá na minoria, né? Em algum momento nós somos maioria, gente. Sou a única Temos aqui, que gente. ser, pois é. Pride. E aí, independente da mãe dela ser, enfim, uma mulher heterossexual, também, enfim, é uma mãe pela diversidade, uma mãe que luta muito, que tem muito orgulho da nossa filha. Então, esse momento pra gente, Renato, foi um momento muito marcante, E é uma além conversa... de tudo, é uma lady. Eu preciso falar aqui que é uma lady, é a nossa mãe mais maravilhosa, educada, sensível. Ai, é tudo de bom. Tudo. ainda bem que é a Maju que tá falando. Eu sou suspeito em É falar mesmo, dela, porque ela eu sou... é maravilhosa, companheira, enfim, ela é maravilhosa. É uma grande mulher, assim, nós estamos juntos desde a nossa adolescência. Muita gente, até entrando um pouquinho desse assunto, não fugindo do foco, muitas pessoas até perguntam, nossa, mas você é um homem bissexual, casado com uma mulher, hétero, né? Como é a cabeça dessa mulher? Gente, nós existimos, pessoas bissexuais existem, né? E nós nos relacionamos normalmente com qualquer outra pessoa. Mas a minha esposa é uma mulher realmente, assim, incrível, dispensa qualquer comentário. E a nossa família é uma família muito unida, como a Maju mesmo colocou. A nossa união, ela não é só pelo amor, é pelas nossas dores, é pela nossa vivência. A Edilene também é uma Lembranças. mulher... Sim, é uma projeção de futuro. A nossa família, eu costumo dizer que existe por isso. Nós projetamos o nosso futuro e ele tem sido escrito em grande parte daquilo que nós buscamos. É legal ouvir isso de você, porque a gente não ouve, né? Pelo menos eu não tenho ouvido com frequência, né, pessoas se declarando bissexuais, né, e que têm uma família. Então, é muito legal você também enxergar que existem essas possibilidades de família, né?
Então, para mim, está sendo uma experiência estar aqui com vocês hoje. Jaciana, conta pra gente agora um pouco da sua experiência, que tá acompanhando seus filhos na infância, né? Que tá dando esse apoio ali de forma bem... Desde pequeno, como que é a sua experiência com 2 crianças trans, as dores disso, né? Como tem sido a sua luta? Bem, gente, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de falar sobre as minhas crianças, porque, querendo ou não, é um assunto que ainda é fechado. Muitas pessoas elas não querem falar da existência das nossas crianças, mas, querendo ou não, elas existem e elas merecem ser respeitadas. No começo, para mim, foi muito difícil, porque eu tive uma infância lésbica, porém, eu tive que viver uma vida isolada, porque eu não me aceitava por ser lésbica, porque vivia num ambiente de uma família hétero, onde a minha família me educou a ser a menininha e a princesinha da família. Mas quando eu sempre quis ser mãe, isso era um sonho da minha vida, era ser mãe. E quando veio o Gustavo, e tão cedo ele já começou a demonstrar a sua rejeição para o gênero de nascimento, foi muito difícil para mim, não por eu não aceitar o meu filho, e sim por eu sou nordestina, morar numa cidade pequena, onde as pessoas não respeitam nem uma pessoa homossexual, e sempre tinha aquela mistura, porque as pessoas tendem a misturar orientação sexual com identidade de gênero, que é sempre uma coisa que eu venho batendo de frente com muitas pessoas, porque elas não entendem, por eu apoiar os meus filhos, acham que é um incentivo. Por eu ser lésbica, eu incentivo o meu filho a ser uma criança trans. E uma criança trans não é incentivada, ela nasce trans. Mas, querendo ou não, a gente continua nessa luta brigando. Além do Gustavo, eu tenho o Edgar, que é uma criança de gênero fluido, que é um pouco mais complicado, porque ele flui entre os gêneros, então a gente nunca sabe realmente como o Edgar quer ser chamado, porque uma hora é Edgar, uma hora é Ednick. Então, assim, é um estudo, porque assim, o Edgar ele tem 10 anos de idade ainda, e o Gustavo só tem 7. Então, o Gustavo começou aos 2 anos, a rejeição do gênero, e o Edgar, ele veio se manifestar mais ou menos com 7, 8 anos. A gente estava com a guarda compartilhada, então o Edgar estava sofrendo muito na casa do pai dele, por ele ser uma pessoa hétero, preconceituosa, que até hoje eu luto na justiça com ele, porque quando o Edgar veio até mim, ele estava sendo maltratado, estava sendo espancado, então até hoje o Edgar tem algumas dificuldades, principalmente em se expressar o que ele sente, então é psicólogo, psiquiatra, para ajudar o meu filho a poder ele ser a criança que ele é hoje, uma criança amada, uma criança acolhida, mas não é fácil, porque além da luta da gente tentar ajudar os nossos filhos a se sentirem acolhidos em casa, vem a luta na escola, que foi uma das coisas piores que eu passei com o Gustavo, que ele só tinha 5 anos de idade e passou por 1 ano e meio de agressividades, de agressão física e também psicológica, que para uma criança, ninguém merece uma criança passar, pelo que o Gustavo passou por tanto tempo, e só vinha me comunicar que isso acontecia depois de 1 ano e meio que meu filho sofreu por tudo isso. Então, até hoje tem sequelas, até hoje a gente brinca, a gente tenta ajudar o Gustavo para que ele se sinta acolhido, porque ele não confia em outras crianças e não era para isso acontecer. O Gustavo era para estar sendo acolhido na escola, então ele não foi. Hoje, eu encontrei uma escola que acolheu meu filho, mas tem um porém. A escola aceita, ele faz uso do banheiro masculino, sempre foi respeitado o nome social antes dele hoje ser retificado, que graças a Deus ele é, mas ele não pode falar para outras pessoas que ele é uma criança trans, para que ele não seja agredido, para que nenhuma pessoa faça alguma coisa com ele. Então, querendo ou não, ele está escondido. Por ele ser passável, ele não pode falar para as outras pessoas que ele é trans pelo perigo que ele corre na escola. Que isso é uma coisa que eu não consigo entender, que eu jamais vou aceitar e que eu vou continuar lutando para que isso não aconteça. Porque o meu filho existe e ele não merece ser desrespeitado por ele ser trans. Não era para ele se esconder para ele ser trans. Porque da mesma forma que todas as mães querem que seus filhos sejam acolhidos na escola, nós, mães de crianças trans, também queremos que eles sejam acolhidos e respeitados na escola, né?
E aproveitando essa coisa do acolhimento que a Jaciana está falando, Maju, e na opinião também do Paulo, qual a importância do acolhimento, né, dessas pessoas LGBTs, né, seja nos diversos ambientes? A gente está falando aqui, no caso da Jaciana, no ambiente escolar, né, mas no dia a dia. Como que vocês enxergam isso? Eu enxergo uma luta que está avançando demais, mas demais e muito rápido, mas também eu enxergo através dos olhos do João Neri, que me falava, enquanto a gente não mexer na grade curricular dos cursos universitários de profissões que mexem com gente, nós não vamos avançar. Porque isso que a Jaciana está dizendo, eu sofri há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que era entregar o meu filho para um profissional completamente despreparado para cuidar do meu filho. E é aquilo que eu sempre falo. Os nossos filhos LGBTs, eles têm, para mais de profissionais despreparados, muitas vezes são LGBT-fóbicos, né? E os nossos filhos, além de sofrerem, eles não têm para que reclamar, porque eles vão ser culpabilizados, né? Eles são a culpabilização da vítima, e eles são crianças, e isso é o que eu sempre quero deixar claro, que a criança, ela não sabe o que é sexo, ela não sabe o que é identidade sexual, ela não sabe o que é ato sexual, desejo sexual, ela não sabe nada disso. Isso, para mim, é a sacanagem suprema, entendeu? É a cereja de todas as sacanagens do mundo, é você impingir tanto sofrimento num serzinho inocente que não faz a menor ideia do porquê ele está passando por aquilo, né? Então, como eu digo, eu levanto todos os dias por essa criança. Porque alguém nesse mundo tem que dar a cara para bater e falar, essa criança existe. Vamos defender essa criança? Porque até quando ela vai ser violentada, morta, assassinada pelo pai, que não tem coragem de dizer para as outras pessoas que tem um filho LGBT? Então, e isso não é um caso, vocês sabem muito bem, por esses anos todos, quantos casos de pais e mães também que assassinaram os filhos. Então, tá na hora da gente acordar, né? E começar a dizer todos juntos que essa criança existe e que ela precisa ser protegida, porque ela é o ser mais vulnerável da nossa sociedade, porque ela não tem pais iguais, né? Verdade, não tem essa referência de pais iguais. Não tem pais iguais, né? Ela não tem pais LGBTs, então nem esse lugar de respirar e se reconstruir para sofrer de novo amanhã, ela não tem, né? Então, assim, é uma luta que vai ser muito grande, porque nós estamos tentando desconstruir um preconceito de que tem séculos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos avançando porque, inclusive, esse podcast vai ser ouvido por adolescentes, por jovens, e a gente não pode deixar um horizonte negro para eles. Não é negro, né? A gente está avançando demais da conta. E hoje tem muita gente brigando. Não são só as mães e os pais. Você tem uma militância da mídia imensa, você tem uma militância jurídica imensa, você tem a militância corporativa que está derrubando tentativas, né? Está derrubando tentativas de leis discriminatórias. Então, você tem inúmeros tipos de pessoas conversando com o seu público, públicos diferentes e furando as bolhas. E, se Deus quiser, vai dar certo, mas dá trabalho, sabe? Já deu. Dá trabalho. E aí, Paulo, na sua visão, essa coisa do acolhimento? O acolhimento é um ponto absurdamente importante, porque quando a gente se entende uma criança LGBT, afinal de contas, nós não descobrimos a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual, quer que seja lá na adolescência. Claro que tem alguns casos muito pontuais de pessoas que se dizem entender naquele momento, mas na sua grande maioria, na sua grande totalidade, todos nós fomos crianças LGBTs. Então, o que a gente busca e o que a gente entende nesse momento? O que eu buscava era ser acolhido, acredito que da mesma forma a minha filha, e o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia, como a Maju bem colocou, o que a gente precisa, na verdade, é uma reformulação de planejamento pedagógico. Eu falo até por ter também
né, enfim, E não estudada. só, né, Paulo? É saúde também. Sim, Saúde, sim. porque uma das formas que a LGBTfobia mata é a exclusão da saúde, porque os LGBTs têm medo da humilhação. Eles começam a sofrer humilhação na sala de espera. E eu Sim. tenho denúncia de plano de saúde, de hospital, de clínica, de doutor consulta. Eu tenho todo tipo de denúncia na questão da saúde. Então, são profissões-chave: educação, saúde e saúde mental. No mínimo, essas 3 grades curriculares, elas têm que ter a pessoa LGBT inclusa. Sim, Não dá Na mais. base, né? Sim, eu são os atendimentos especiais, né? Na verdade, enfim, de todos nós, enquanto seres humanos, atendimentos básicos, humanitários, né? E falando ainda no caso de educação, até por eu também ter uma graduação na área da educação, era um dos meus questionamentos em época, inclusive de faculdade. Tá, como que nós vamos tratar, enfim, a criança autista, a criança com síndrome de Down? E ali era me respondido de forma muito vaga. Então, ok que eu me formei em 2009, já tem um bom determinado aí tempo, né? Já deve ter mudado algumas coisas, acredito eu, dentro da formação de docentes, mas era uma discussão que eu já fazia há muitos anos atrás, por ter sido uma criança LGBT. E eu costumo dizer uma frase que ela não é minha, né? Não sei de quem é, mas escutei em algum lugar e gosto muito e levei para a vida, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, o que a gente faz é resistir todos os dias, quer seja na área da educação, na escola, que é um dos nossos principais desafios, como a Maju bem colocou, numa questão de saúde, até quando você chega também dentro da sua parte de adolescência, da sua fase adulta, nós, enquanto homens, estou falando por uma vivência enquanto homem cis, você chegar dentro de uma consulta com um determinado profissional e você ser tratado de forma diferente quando você expõe ali as suas necessidades dentro da consulta. Isso, na minha cabeça, hoje em 2022, é um absurdo. Né? Mas isso vai acontecer, enfim, dentro do trabalho. Eu entendo perfeitamente que nós estamos ganhando espaço. Algumas portas, elas não se abrem para nós, pessoas LGBTs, mas a gente vai lá e derruba. E uma das coisas que dá muito orgulho de a gente ser esse movimento orgânico e unido e etc e tal, é porque as tentativas dos pais e das mães de suprirem essas deficiências. Por exemplo, foi do Mães pela Diversidade que saiu um curso de extensão nas profissões de saúde, né? Então, a Andréia, o Saulo e o Ademir, eles têm o curso de extensão e o livro para profissionais de saúde. Então, a gente, do nosso jeito aqui, capenga, sem dinheiro e tal, a gente vai, de alguma forma, também suprindo essas necessidades, né? O conhecimento, ele transforma, né? Então, eu acho que, como você falou, Maju, a importância, né, nos cursos que trata de assunto de humanidades, né, ter pelo menos uma grade curricular de saber como lidar com todo esse universo, né? E aí o Paulo bem colocou essa questão do autista, da pessoa com deficiência, que ainda até hoje, né, passa por questões para adentrar a escola básica, né? A escola que não está preparada e pessoas que desistem porque lá não tem uma rampa e que tem que subir uma escada, ou porque ela é discriminada, não tem o professor qualificado. E aí, se a gente for pegar a comunidade aí surdo... entra a interseccionalidade, que é de mãe para mãe, né? Porque a gente tem várias parceiras, tipo a Andréa Werner, da Lagarta Vira-Pupa, tipo as mães de filhos com deficiência, tipo as mães de crianças especiais, as crianças com Down. Todas essas mães são parceiras do Mães pela Diversidade, porque a gente precisa de umas cuidar do filho das outras, porque todos os nossos filhos são vulneráveis. E esse movimento tem que ser o de mãos dadas. Sim. Com essas outras mães e pais. É isso. Jaciana, eu tenho uma pergunta específica sobre o Gustavo, sobre seus filhos. Como que é o atendimento médico nesse sentido, para cuidar da transição, tanto o atendimento psicológico, onde outra mãe que tiver crianças trans pode procurar por apoio? Quando eu fui começar todo o acompanhamento do Gustavo, em Fortaleza eu não tive nenhum lugar para ajudar o Gustavo. Eu tive que vir para São Paulo. Porque, querendo ou não, em Fortaleza, eles não têm nenhuma pessoa que possa ajudar crianças trans. Eles têm adolescentes. Eles começam o acompanhamento lá a partir dos 16 anos de idade. Então, para o Gustavo, eu precisei conseguir uma vaga no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, Amíticos, onde o Gustavo foi acolhido, onde o Gustavo faz o acompanhamento psicológico. Não só você. Nós temos mães do Paraná, do Mato Grosso, de Brasília, que todas vêm para cá para
Porque não tem... Então, mas aí entre as mães, era isso que eu queria chegar. A Carla Patrícia, nossa, que é uma mãe nossa, que é uma professora negra do estado de Bauru, da cidade de Bauru, do estado, eu digo, do colégio estadual. Então, essa mãe é a mãe de uma travesti, essa nossa mãe. E ela já abriu 3 ambulatórios de transexualidades no interior. Ela abriu Bauru, Assis e Botucatu. Então, pode ficar tranquila, porque uma hora as mães vão abrir lá também e em todo lugar. Porque é uma necessidade, gente. Não dá para mãe... Imagine. A nossa coordenadora do Amapá é a ex-primeira-dama, a mulher do ex-governador, né? Ela vem para o Anticos, lá do Amapá. Gente, não faz isso sentido. É uma luta do Mães pela Diversidade, é abrir. Nós já abrimos 2 no Rio Grande do Sul, 3 no interior de São Paulo, e assim vamos... E mais serão abertos. Eu ia até falar exclusivamente do Rio Grande do Sul, porque vêm algumas mães me buscar ajuda para ajudar suas crianças. Inclusive, teve uma mãe do Rio Grande do Sul que tem uma criança de 6 anos, que está no processo de transição, e ela não queria vir para aqui, para São Paulo, porque ela achava muito longe para estar vindo de lá para cá, porque de 3 em 3 meses você tem que estar vindo passar a criança aqui. E a gente conseguiu para ela, porque ela nem sabia que existia um ambulatório no Rio Grande do Sul. Porque a falta de informação também é um problema, porque muitas vezes você não tem a informação, você não sabe aonde você procurar, porque a maioria das vezes vai buscar no Google, mas nem tudo no Google tem. Então, como é que você vai ter a informação para levar a sua criança para um ambulatório, um psicólogo bom para atender a sua criança? Eu não sei se você percebeu, mas o Mãe está tentando mapear, né? Nós temos já um mapeamento bem grande de ambulatórios profissionais da saúde e estamos com tutoriais. Com o que você faz quando você descobre que tem um filho trans? Aonde você vai? Com que profissional você fala? Quais são os profissionais amigos? Né? Então, nós estamos criando esses tutoriais, não só na saúde, mas na educação e na história do nome social. O pessoal do Ministério Público fez para a gente o tutorial. Você tem um filho trans, então você vai, para mudar o nome, você vai, primeiro passo, tal, segundo passo, entendeu? Então, é essa informação que você está dizendo que não tinha, que o Mães pela Diversidade quer levar. Porque é desesperador você querer saber o que acontece com o seu filho e não ter informação. E isso nos lugares que a internet chega ou nas grandes capitais, né? Mas nas cidades pequenas. E muitas vezes a desinformação, porque muitas vezes o que você encontra no Google são coisas ruins. Sim. Porque quando eu comecei a pesquisar, antes de conhecer a Mães pela Diversidade e entender um pouco, porque eu nem tinha ouvido falar sobre crianças trans, eu entrei em depressão. Porque você só lê coisas ruins. Então, assim, se você não tiver também um psicológico bom e você começar a pesquisar, começar a ler, você entra em desespero. Porque quando eu comecei a pesquisar no Google, eu parei porque eu já estava desesperada. Porque você só encontra coisas ruins, estatística de vida de 35 anos de idade, pessoa assassinada, e sabe? E eu comecei a pesquisar e ficando cada vez pior para mim. Então, até parei de pesquisar. Eu falei assim, eu vou buscar pessoas que me amparem. E a gente tem que mostrar para essas crianças referências positivas. Fato. Elas não podem, que nem a geração do Renato e do Paulo, achar que elas têm que escolher quem elas são. A Rogéria, a Vera Verão ou o Clodovil. Elas não querem ser nenhum desses. Elas querem ser o CEO da multinacional. Elas querem ser o senador. Elas querem ser governador. Elas querem ser artista. Elas querem ser outra coisa. Elas querem ser elas. Elas. Fato. Exato. Elas como querem Gustavo. ser Gustavo, elas. eu quero ser um grande ator, mãe. Eu quero atuar, eu quero fazer novela. Eu falei, então você vai fazer. Vai fazer. Você tem que se esforçar e você vai conseguir. Aí ele fala, realmente, né, mãe? Aí vai falar a tia Leona, o tio Dig, porque são pessoas... A Leona. A Leona Jobs. A Leona Jobs. Isso, Ela é linda. porque ele é apaixonado por ela. Então, assim, ele tem referências, incrível. então eu sempre É uma mostro querida. pra ele o lado positivo. Lógico também que eu não vou falar pra ele, meu filho, a gente vive no mundo dos unicórnios e é tudo maravilhoso e que nada do ruim vai acontecer. Porque eu sou uma pessoa que mora em periferia, eu moro num bairro perigoso. Então eu falo, filho, nem todo mundo a gente pode confiar, nem toda pessoa a gente pode chegar e falar quem a gente é. Porque até mesmo porque, para a sua segurança, você tem que às vezes, não dizer que você é uma criança trans, pelo fato que nem todo mundo
é gentil, nem todo mundo vai te respeitar, porque querendo ou não, infelizmente, é uma realidade. Enquanto ele é criança, esse teu texto talvez proteja. Fato. Talvez Fato. proteja enquanto ele é criança. Porque, por exemplo, o meu filho, ele já foi espancado 2 vezes. Ele não leva desaforo para casa. Então, aí você não consegue mais controlar Sim. enquanto é essa criança raiva. é fácil, né? Mas depois Porque chega depois um a gente certo... tem Ó, uma- o Edgar, por exemplo, o meu filho de 10, ele não consegue ficar calado. Ele é bem assim, eu sou eu e vai ter que me respeitar assim. Eu fico, meu filho, calma, não vai assim também. Porque o Edgar, ele é mais espalhafatoso. O Gustavo, devido a ele ter sofrido o que ele sofreu na escola, ele é um pouco retraído, assim, nessa parte. Ele tenta não chamar tanta atenção na escola. Ele gosta de brincar, só que ele gosta mais de brincar sozinho. Eu fico, filho, você não pode ficar isolado, você tem que brincar com as outras crianças. Mas, aos poucos, devido à diferença do tratamento que ele era tratado antes e hoje, a criança que ele foi, ele não é mais, porque ele é espontâneo. Se ele tivesse aqui, ele já estava com essa sua câmera, já estava abraçando todo mundo, já tinha pedido para tirar um monte de foto aqui, porque ele é assim, ele é explosivo, espontâneo, é a coisa mais linda da minha vida. Paulo, como que foi Opa. a sua relação com seus pais, né, na infância, e como que é agora, né, e se isso, de alguma forma, interferiu na sua escolha, na orientação sexual, se tem alguma relação? Porque, às vezes, a gente tem ainda esses discursos, né, de Sim, dizer sim. que não deu uma boa educação, por isso que o filho é isso, por isso que Não o tô filho falei é pra você aquilo. que o motorista do Uber falou pra mim anteontem lá? Você vê, a gente lida toda hora com isso, né, Maju? Por mais que a... Não, educado é tu que tá aí prestando um serviço e atacando o consumidor. Mas é isso. Então, a minha relação com os meus pais, tirando a parte da sexualidade em si, foi uma relação, enfim, muito bacana. Eu tenho muito orgulho dos meus pais. Meu pai foi uma grande referência, um homem muito sério, um homem muito íntegro, mas um homem à sua geração, embora isso não é mais desculpa hoje em dia de forma alguma, de forma nenhuma, isso a gente pode se sustentar usando, né, enfim, esse tipo de argumento, mas dentro daquele momento eu prefiro ficar com aquilo de positivo que ele me concedeu, que foi educação, de certa forma, com um homem do interior, um homem nordestino, com pouca, na verdade, cultura por formação mesmo, muito simples, né? Mas eu tenho muito orgulho dele. Em relação à minha sexualidade, sempre foi muito difícil. A tratativa com os meus pais, nós ficamos afastados durante muitos anos, leia-se muitos anos mesmo. Eu acredito que a minha adolescência inteira, o meu início, enfim, da juventude. E eu costumo brincar que, assim, foi esse um dos motivos até que acabou nos aproximando, enfim, da Maju, do Mães, né? Embora a gente se conhece antes, até mesmo do Mães pela Diversidade, mas você está em constante busca. Quando você não tem, na verdade, esse carinho, esse afeto dentro do seu lar, dentro do seu seio familiar, você quer aglutinar pessoas, você quer buscar onde você é aceito, onde você é amado como você é, né? Eu não queria ser amado porque eu era uma criança altamente inteligente na escola dentro daquele momento, sempre fui o CDF da turma, ou porque fazia as coisas direito dentro de casa. Eu não queria esse tipo de recompensa, né? Não era isso que eu buscava. Eu buscava literalmente o meu carinho, o meu amor enquanto filho, e existia claramente, enfim, uma retaliação em relação à minha orientação sexual. Porque, como nós conversamos aqui, isso se dá desde criança. Então, o pai, ele percebe, a mãe, ele percebe. Você não precisa chegar para ninguém e falar, olha, eu sou um garoto LGBT, eu sou bissexual, ou eu sou gay, eu sou lésbica, né? O pai que acompanha o filho, ele acompanha no dia a dia, ele vê, né, tipo, Maju? eu ia falar, vá. Então, não precisa, né, se falar. É uma coisa meio... Você vai conter enquanto criança para ser aceito, você vai conter um trejeito, a forma, de repente, você sentar ou falar, ou mesmo que não tenha trejeito. O pai e a mãe que acompanha o seu filho sabe. Então, eu tive um relacionamento bastante difícil com os meus pais, nós fomos nos entender. Eu acredito que bem recentemente, Renato, tem pouquíssimo tempo, eu não consegui reparar algumas coisas com o meu pai, né, embora o meu pai hoje ele tem 77 anos, mas é um senhor que tem a condição de Alzheimer, então, infelizmente, a mente dele já não está mais conosco. E eu falo infelizmente porque nós não tivemos esse tempo de reaver o que a gente não viveu na infância e na adolescência. Com a minha mãe, a gente conseguiu colocar uma pedra nesse assunto, né? Eu consegui mudar o pensamento dela com a minha vivência.
E eles nunca influenciaram diretamente dentro da minha orientação sexual ou dentro da minha escolha. Eu tenho frases gravadas na minha cabeça que do meu pai falar, um dia esse menino chega em casa com uma garota, outro dia ele chega com um garoto. Eu até entendo ser gay, porque a gente tinha referências, óbvio. Eu tenho um tio também, né, enfim, que é gay. Eu entendo, meu pai falava, eu entendo quem é heterossexual, mas essa bagunça que esse menino quer viver, isso não existe. Esse mundo não existe. É o vetor de doença, né? O vetor de doença. Né, um deputado que não merece ibope, não precisamos falar o nome dele, de forma nenhuma. Nós, pessoas bissexuais, ainda somos vistos dessa forma. É aquele que me pôs na lista dos antifascistas? Eu acho que é ele. Vou enquadrar ele não tem. Parede. Então, e aí, enfim, surge essa fala dele, que foi muito problemática na época, né, que nós somos vetores, nem se usa mais o termo, né, DSTs, e que estamos indecisos. Não, a gente não está indeciso. O meu relacionamento, o meu casamento, ele não aconteceu por uma indecisão ou por pressão dos meus pais. Pelo contrário, eu saí de casa muito cedo por decisão, por querer viver a vida, enfim, que eu levo hoje com a pessoa que eu amo ao meu lado. Mas isso não teve influência dele diretamente, Renato. Né? Até respondendo, enfim, a sua pergunta. E consegui reaver o relacionamento com a minha mãe. Meu pai, infelizmente, não. Procuro fazer por ele o possível hoje, dentro da condição de saúde que ele está, que ele vive, né? Que acredito que todos nós aqui conhecemos a situação do Alzheimer, inclusive quem está nos escutando. É uma doença degenerativa, então meu pai, infelizmente, está acamado, mas nós procuramos dar todo o amor e carinho para ele, porque eu entendo que ele usou as ferramentas que ele tinha naquele momento. E, enfim, amor é amor, tem que superar tudo. E uma das coisas que existiu um elemento religião ali, né? Sim, fator importante. Esse elemento religião é muito importante, porque eu lido com isso há 20 anos. Então, o desespero dos pais que chegam pra gente é imaginar o filho no inferno, gente. Isso é muito poderoso. Isso tem um poder que vocês não imaginam. Então, da importância da gente estar cultivando mesmo pessoas como o pastor José Barbosa, o Henrique Vieira, sei lá qual mais, o Padre Júlio, Padre Luiz Correia Lima, Padre Miguel até, que maravilhoso, vou até mandar ele assistir o podcast, beijo, Padre Miguel, levei ele na V de Viadão e ele adorou. E aí, é muito isso, né, do que a gente está falando aqui, novamente, né, de afeto e amor pelos seus filhos, né? Mas a gente sabe que no fundo, são histórias que a gente compartilha, e eu, ouvindo a sua história, Paulo, me fez voltar na infância, né, quando eu também me defendia, né, do outro. E aí eu queria perguntar para vocês também, será que esse medo dos pais também não é do externo, do que o vizinho pensa, do que o vizinho vai falar, mas talvez do que o medo deles mesmo em nos aceitar? Porque, na verdade, a gente passa por um processo de aceitação quase a vida inteira, né? Óbvio, isso, né? Isso é um desenho, viu? Isso aí tá desenhado, é uma coisa que é desenhada. A minha coisa é que todos da família são, na verdade, vítimas, inclusive porque existe esse desenho, é um processo, entendeu? Então tem o irmão, que é o LGBT-fóbico, que geralmente é o responsável pelo irmão LGBT ser posto para fora de casa, se bem que nós estamos mudando lá no Mães. Tem mães que puseram o LGBT-fóbico, para fora. Mas, enfim, geralmente a mãe tem que fazer essa escolha de Sofia, mas só que para pensar nesse irmão, gente. Ele é alvo do preconceito também. Ele vive no mesmo núcleo social, né? Então, ele é o irmão do viado. Ele é o irmão do traveco. Ele é o irmão da caminhoneira. E ele não quer ser o irmão de nada. Ele quer ser ele, né? E ele também tá com esse alvo. E quando as pessoas me perguntam, esse é o desenho que precisa ser feito. Por que do orgulho? Quantas vezes em 20 anos eu escutei essa pergunta? As pessoas não entendem. Por que do orgulho? O orgulho, gente, é para se contrapor à vergonha, que as pessoas querem que a gente sinta. Então, o controle social que é feito em cima dos LGBTs e das suas famílias é através da vergonha. E é por isso que a gente precisa levantar a cabeça e falar, não, a gente não tem do que ter vergonha. A gente ama. A gente não persegue ninguém. A gente não destrói a família de ninguém. A gente apenas ama.
E nós vamos ter vergonha de quê? Nós temos que andar com a cabeça erguida, né? Então, é para se contrapor, o orgulho é para se contrapor a essa vergonha. E essa vergonha que é o grande problema, porque o pai ama o filho. Sim. Só que como ele vai fazer? Porque ele pode trabalhar na roça ou ele pode trabalhar na Faria Lima, que ele vai passar o dia escutando a piada, a forma pejorativa, a caricatura, ou toda vez negativando o que você quiser falar da pessoa LGBT é negativando. Então, esse pai morre de vergonha, né? Então, a importância do Mães pela Diversidade é mostrar esses pais, porque cada vez que você mostra um grupo de pais, chega outro, encorajado. E aí é muito isso do que eu estava falando, por exemplo, na família, né? Na minha família, né? Que é do meu companheiro, né? O irmão queria que a mãe colocasse ele para fora de casa, né? E a mãe falou, não, ele é meu filho igual você. E ele tem o mesmo direito de ficar em casa. E aí, por coincidência, no futuro, né? Ele tem um irmão que é evangélico, né? Aquele que acha que a família perfeita é a dele, né? E que a gente percebe, né? A exclusão o tempo todo. Por mais que a gente diga, olha, nós somos aceitos, a nossa família nos respeita, ela aceita nosso relacionamento, mas a gente sabe, né? Parte dela aceita sim, tem uma aceitação, mas parte dela também faz vista grossa, né? Porque sempre a cobrança vem assim, olha, ainda bem que vocês não são esparafatosos, né? Eu gosto do Renato, né? Porque o Renato não é esparafatoso. Não, Esparafatoso heteronormativo. é afeminado, é aquele cara que chega gritando, fazendo... discreto. É discreto. Em resumo, é isso, né? Então, o quanto que a gente também não sofre com isso. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha avançado nessas discussões, isso ainda existe, né? A gente até usa a desculpa, não, mas era do século passado, ele não é obrigado a entender. Mas a gente não quer que eles entendam, a gente só quer que eles nos respeitem, né? É isso. Eu tenho até um exemplo, desculpa interromper. Não, imagina. Quando eu fui morar em Fortaleza, que eu sou da Paraíba, né? O Gustavo, ele foi adotado por um casal de idosos, que infelizmente um faleceu, de 73 anos e o outro de 74. E quando o Gustavo começou a transição, ele ficou muito triste porque ele não queria perder os avós que ele amava tanto. Então, eu me vi na obrigação de chegar até eles e conversar para entender, porque tinha feito a transição, ele escolheu o nome que ele queria ser chamado, e ele não tinha coragem de chegar para os avós que adotaram ele e falar que ele era um menino. Então, eu me vi na obrigação de chegar até eles e conversar. E, para minha alegria, o que eu escutei de 2 idosos, que muitas pessoas falam, não, porque a idade é a criação. Não é. Eu acho que o amor está acima de qualquer coisa, porque quando eu expliquei, tanto para ela como para ele, para o seu Cardoso, da condição do Gustavo, que agora ele queria ser respeitado e ser tratado como Gustavo, o que ela me falou foi simples. Não tem importância, meu amor. O meu amor por ele vai continuar o mesmo. Se era neta, agora é neto. Então, diga a ele que venha hoje aqui para minha casa, que a vovó já vai comprar um carrinho. Então, assim, eles eram 2 idosos. Então, assim, eles sempre respeitaram o Gustavo, sempre trataram ele, nunca falaram em nenhum momento, assim, no feminino depois que ele fez a transição. E eu fiquei muito, assim, maravilhada pela idade que eles tinham, pela religião que eles tinham e a forma como eles nos acolheram. Porque, assim, eu não tive o acolhimento da minha família, até hoje não tenho, mas eu tive o acolhimento de pessoas, que foi essa família, que nos acolheu e que ama o Gustavo até hoje. Então, assim, é chamada de vídeo, brincando com meu filho, e sempre respeitaram ele. Eu acho que, acima de tudo, é o respeito. Porque quando você tem, assim, a capacidade de escutar, porque o problema das pessoas é porque eles não querem nem ouvir. Às vezes você tenta explicar, tenta mostrar como seu filho é, e que a única coisa que a gente quer é que ele seja respeitado. Mas as pessoas nem te ouvem, muitas vezes. Fala, Maju, o que você ia falar. Não, eu ia falar que tem tudo a ver com o que ela está dizendo. Eu tenho a falar que o meu pai era uma bomba, deveria ser pelo menos uma bomba LGBTfóbica, porque o meu pai era italiano, o italiano é super, super preconceituoso de todas as formas, era engenheiro e era super católico, italiano e super católico, vem junto, né? E ele viu o André
criança. Ele viu a criança viada do André. Então, eu nunca me esqueço um dia que ele falou para mim assim, foi a primeira vez que ele se referiu ao fato e de uma forma muito en passant, assim, que ele falou para mim assim, engraçado que toda vez que eu levo ele no Mac, ele quer a fada roxa, a fada lilás, na lembrancinha, né? Então, isso fez o meu pai desconstruir todos os preconceitos. Eu acho que tudo passa pela criança. Por isso a minha batalha de mostrar a criança. Porque quando você enxergar a criança, você vai desconstruir tudo. Eu tenho esse exemplo do meu pai, que foi muito forte. O André se casou, e quando meu pai ficou na UTI, ele teve um câncer, ficou na UTI muito tempo, o Fábio e o André, que era o casalzinho, ficavam com o notebook na porta da UTI, entendeu? E antes disso, viajavam juntos, o casal, a minha mãe e o meu pai, entendeu? Então, eu acho que tudo passa pela criança. A gente tem que mostrar a criança, porque quando a pessoa LGBTfóbica vê a criança, ela desconstrói a moda, o mimimi, a opção, todas essas lendas urbanas, elas desconstroem. E outra coisa que você falou, que a gente precisa levar a informação, porque isso eu falo na minha palestra, é uma coisa que você falou e que eu falo nas minhas palestras, que a gente precisa ensinar as pessoas, porque paira no imaginário coletivo que você nasce o Brokeback Mountain lá, da propaganda do Marlboro, sim, e aí você vai enviadando, né? E você acaba lá Priscila, em cima do ônibus, e as pessoas precisam ser ensinadas que orientação sexual e identidade de gênero não são uma prorrogação uma da outra, que elas não têm relação nenhuma. Não existe essa relação, né? Então, é uma questão de ensinar a sociedade. E essa criança é o segredo, é mostrar essa criança para as pessoas desconstruírem o preconceito. E com quantos anos você percebeu que o André era diferente? Eu percebi que o André era diferente desde sempre, porque ele foi sempre muito diferentão mesmo, né? Mas, assim, teve um dia que ele tinha 5 anos e ele fez um gesto que ele faz até hoje, que é extremamente dramática, que é uma coisa assim. E ele fez esse dia com 5 anos e ele faz até hoje com 33. De vez em quando eu caio na gargalhada sozinha, porque eu vejo ele fazer e eu falo, porra do gesto que denunciou ele pra mim. E aí, é engraçado, tava contando pro Renato antes de a gente entrar, que eu fiz uma live com a Cíntia Bravanel. Para o supermercado Big, outro dia aqui, era assim, era o domingo da família Big, e eles chamaram eu e a Cíntia Bravanel representando a família dos LGBTs, né? E aí tinha, é claro que tinha lá todo um roteiro, né, um script, mas agora ou nunca, era ao vivo, eu falei, eu vou na raça. Aí chegou lá no meio, eu falei, Cíntia, com quantos anos você percebeu que o Thiago era gay? E ela foi natural, como tem que ser, entendeu? Ela falou, xiii, menina, ele tava no prazinho. Eu falei, isso mesmo, o meu com 5. Mas só que naquele momento, eu fiz um gol de placa, porque eu tirei a criança LGBT do colo, da desajustada, da outra desajustada, cabelo dessa aqui, ó. Sim, gente quer ser sério, né? Ó, o cabelo. E aí, a gente tirou do colo da Maju desajustada essa criança e sentou no colo de uma mãe conservadora, evangélica, de direita, perfeitinha, como a sociedade quer. Né? Então, ali não era mais só a Maju falando, era a Maju e a Cíntia. E a gente precisa continuar mostrando essa criança. Enquanto família, uma das coisas que a gente também tem que pensar, é algo que a gente precisa internalizar e buscar responder isso enquanto pais, Renato. Tem muito aquele lance, aquela situação também que é onde eu errei. Né? Não no meu caso, sim, por ser uma pessoa LGBT. Mas a gente está buscando sempre uma atribuição de papel, como se você fosse o seu trabalho, como se fosse um estudante. Tá, onde é que eu errei? Onde é que eu tirei nota 8 nesse trabalho? Ou eu fui desligado de tal empresa porque eu não desempenhei um bom papel, falando dentro do mundo capitalista. E a gente, pai e mãe, nós temos muito disso, de buscar essa crítica. Onde foi que eu errei? Não existe nada de errado. Não, no meu caso do meu marido, eu sempre falo, ele está até hoje perguntando, que bola eu não dei? Então, que corrida eu não levei? Qual brinquedo eu não percebi que foi comprado aqui dentro de casa, né? Então, não é sobre nós enquanto pais, é sobre os nossos filhos, beira até o egocentrismo. Eu entendo que essa é uma pergunta muito comum para a gente, pai e mãe,
né? Quando você não tá bem resolvido com a situação e tudo mais. Mas beira o egocentrismo de você perguntar onde é que eu errei. Não, você não errou em nada. Não existe errar ou acertar na identidade de gênero do filho. E é legal você ver esse caminho, né? Porque o meu marido, ele foi, nossa, ele ama os filhos dele, você sabe, ele é um puta de um sem pai. dúvida. Apoiador É o total. pai, é assim, perfeito, herói. Os filhos são alucinados por ele, mas quando o André se assumiu, ele tinha 14 anos, e o Carlos falava pra mim, ele é meu filho, eu amo ele do mesmo jeito, pra mim tá tudo certo, mas ninguém precisa saber, né? Falava aqui. E esse ninguém precisa saber me deu um pouco de trabalho. E aí eu sempre falo que o dia que eu percebi que deu certo, vai, que agora foi. Eu fui deixar ele no Vegas, o Carlos foi deixar ele no Vegas, e ele achou que o André não tinha dinheiro. Então ele pegou R$100 e pôs assim para fora da janela para dar pro André. Aí o André falou: porra, pai, põe esse dinheiro para dentro, que vão pensar que eu sou o quê? Que eu sou. Como chama o menino lá, o prostituto? O garoto de programa, o GP? Vão achar que eu sou. E aí eu falei, aí o Carlos morreu de rir. No dia seguinte contou pro meu irmão, achou o máximo aquilo, contou pro meu irmão. Aí eu falei, aqui acabou a história do ninguém precisa saber e a gente deu outro passo. Então é uma questão de passos, né? É o amor, é o ensinamento, é a informação. Não adianta a gente chegar chutando porta. E aí eu tenho uma dúvida, Isaac, que eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente, né? Por exemplo, a gente consegue, né, perceber que a criança é trans, que a criança é gay, né, ou que a criança é lésbica. Como perceber uma pessoa bissexual? Né? Essa pergunta, ela sempre aparece, Renato, acredite. É por isso que eu estou perguntando, é uma provocação também, né? Porque, Sim, assim, é importante. É algo que a gente tem que tratar com naturalidade, óbvio, né? Mas, assim, a gente está falando aqui de pessoas LGBTs e por conta dessa exclusão ali da letrinha B dentro, né, do segmento, que é justamente o que você estava falando, da questão do não entendimento, uma hora você está com menino, outra hora você está com menina, que seus pais tinham, né? Então, sim. Como você, como pai, percebeu, né? Se teve alguma coisa que denunciou, como a Maju falou aqui, ó. Então, deixa eu complementar uma coisa. O Paulo sempre já me falou isso várias vezes. Eu acho muito boa essa frase. Que ele fala assim, eu sou hétero demais pra ser gay e gay demais pra ser hétero. Então, o mundo isso é muito... como o Isaac bem colocou, né? Eu brinco, eu digo em relação, no caso, a isso, porque essa é a nossa vivência. Claro que isso é muito de pessoa para pessoa e essa é uma brincadeira minha, né? Essa frase realmente é minha, né, Isaac? Então eu sempre digo isso, que eu sou hétero demais, né, na verdade, para ser gay, gay demais, enfim, para ser hétero. A percepção em relação, no caso, à minha filha, eu sempre brinco em relação a isso e também falando sério, a Maju já escutou eu falar sobre isso algumas vezes. Eu realmente não percebi, assim, em relação, no caso, à minha filha, era uma atenção que eu não dava, até porque eu não acredito que o mundo inteiro é LGBT, eu não tenho isso em mente. Então, eu não criava aquela desconfiança em relação à minha filha, ou uma percepção maior. Minha esposa era um tanto mais atento, né, em relação a isso. A Liza teve uma infância muito bacana, então o que ela queria de brinquedos, se era um carrinho, eu achava normal, vamos comprar um carrinho ali, enfim, que vem lá no lanche. Se é uma boneca, vamos comprar também, da mesma forma, isso era um processo natural. Eu confesso que no meu caso, né, as minhas, enfim, descobertas, e aí eu comecei a olhar de forma diferente para minha filha, olhando e falando, não sei, hein, tem alguma coisa aí. Porque eu lembro muito claramente, Renato, falando sobre mim ali no início da minha adolescência, tinha, eu acredito, Hilda Furacão. Era uma minissérie que era Hilda Furacão, que eu já nem lembro mais direito o nome dos atores. Ana Paula Arósio. Então eu olhava e falava, gente, que menina linda. Essa menina, ela é incrível. Ela é... Rodrigo Santoro também, né? Era o Rodrigo Santoro. Era o padre. Era o padre, mas tinha um outro rapaz que era Thiago Lacerda. E eu olhava para ele e falava, não, mas ele também é bonito. Não, mas isso eu não posso pensar dele. Aquela briga interna de criança, adolescente. Ali eu já tinha, lembro muito bem, eu tinha 12 anos. Então era esse conflito ali que eu vivia. E eu comecei a perceber, no caso, em relação a minha filha, exatamente o que eu passei lá na minha infância e na adolescência. Então, às vezes, ela fazia um comentário de uma cantora que era linda, que a Lana Del Rey era uma incrível, que era a musa, a diva. Eu dizia, isso não é só pela música. Aí tem alguma coisa no meio do caminho, né? Então, essa era uma brincadeira que eu me vi muito nela. E foi muito saudável, assim, olhar por esse lado, Renato.
Na Não, questão da brincadeira, no meu caso, foi assim, ao concurso, né? Porque o André transformou os comandos em ação, os cavaleiros de zodíaco, tudo em modelos. Então, eles desfilavam. Tudo em drags. Carrinho e bola, nem pensar, jamais. Mas os hominhos, ele topava. Mas aí ele tinha uma mochila com retalho e cola quente e ele fazia roupa para os cavaleiros, para os comandos, para todo mundo e desfilavam. E outra coisa que também foi muito interessante, e que aí um dia eu queria até mostrar isso para um psicólogo, porque a minha mãe guardou. Uma vez ele fez uma coleção de roupa para Nossa Senhora. Eu acho que já era que tipo, ó, Nossa Senhora, me desculpe, tá? Me desculpa que eu te faça uma coleção de roupa. Então, a Nossa Senhora de vermelho, toda paetê e tal. E eu me lembro que a minha empregada falava assim pra mim, ainda bem que ele não sabe desenhar o pé. Senão, ele cobria com o vestido. Senão, ela ia estar de mini saia. Na minha vivência, assim, eu cresci num lar cristão, protestante. Minha mãe não cresceu nesse ambiente, né? Então, a relação com ela foi um pouco mais saudável nesse sentido. Mas eu percebi que, no meu caso, o respeito ali da família do meu pai, que era cristã, que era tipo, você vai pro inferno e tal, só veio depois de uma liberdade financeira, quase assim. Olha, eu conquistei a minha independência financeira e aí essa família passa a te respeitar, né? Eu vejo que muitos filhos LGBT também passam por isso. Quando os pais chegam numa idade idosa e precisam de ajuda financeira, precisam de acolhimento, aí o pai fala, poxa, eu rejeitei esse filho a vida inteira, e aí começa a acontecer esse acolhimento, né? Um pouco tardio, mas para algumas pessoas é que isso. sempre é o filho LGBT que vai ajudar os Sim. pais. Isso. Mas é porque eles, né, todo mundo cria suas famílias, né, e acha que Eu a acho partir que mais do casamento, né, eles acham que a família dele passa a ser aquela família que eles construíram, né, a esposa, né, e o filho, né, e esse filho LGBT, por mais que ele tenha construído um outro tipo de família, né? Mas o carinho e o amor, e até eu falo que a veneração, lógico, eu estou falando de alguns filhos e de alguns pais, né? Não, e tinha o protótipo, era o Clodovil, né? Que é a minha mamãe. É isso, e também é assim, é esse filho que, na verdade, sempre amou muito mais os pais, porque ele buscou esse amor dos pais, né? Ele foi aquele que foi rejeitado, mas ele falava, eu tenho coisas boas para te mostrar, né? E é nesse momento que aí vem meio que um resgate, né? De cada um de querer mostrar, olha, sou eu quem estou aqui, né? E lógico que a gente sabe... Mas, Rei, eu tenho a impressão que esse mito aí já caiu. Também? Eu acho Você acha, Maju? Eu acho que esse mito não existe mais, não. Eu acho que não. É uma das coisas que o Isaac coloca que é muito importante, assim, é uma problemática que a gente tem que trazer e discutir. A nossa sociedade, ela é uma sociedade capitalista. Sim. Então, as suas conquistas e vitórias, elas estão sempre muito baseadas em quanto você tem na conta corrente, em quanto você pode ajudar o outro financeiramente. Isso é muito cruel, porque nem todo mundo nasceu para ser engenheiro, para ser o médico brilhante da família, o cientista. Essa é uma cobrança que é imputada, principalmente a nós, pessoas LGBTs, que você sempre tem que ser o mais inteligente em tudo, o perfeito o melhor em tudo. Saulo fala isso. Saulo fala, eu sou psiquiatra, me formei na USP, entrei em primeiro lugar na USP, tudo para mostrar para o meu pai que como um gay podia fazer tudo isso. Então, mas é o que está incutido na nossa cabeça, Maju. Eu também passei muito. Eu falo isso em primeira pessoa, Renato, falo isso, Isaac, porque eu passei muito por isso. Eu dizia assim, eu não vou me sobressair em relação aos meus irmãos. No campo da afetividade, eu vou me sobressair na educação, com outro idioma, com graduação, estudar até morrer. Então, isso que eu colocava na cabeça. Por quê? Você quer chamar a atenção inconscientemente, é um processo muito inconsciente. Então, eu vou comprar essa atenção com os meus sucessos. E isso se reverbera também para o mundo capitalista. Então, os pais, quando não estão dentro daquela formação, quando não estão pessoas desconstruídas, não buscaram, enfim, esse conhecimento, os filhos na cabeça só vai dar certo o quê? Se essa pessoa for uma pessoa altamente sucedida, visando, né, não o pai visando o lucro do filho, não é isso. Mas é bater no peito e dizer, o meu filho é bem sucedido. Mas bem sucedido por quê? Porque tem um ótimo emprego numa multinacional? A vida não se resume enquanto você tem na conta corrente. A viver é muito mais do que isso, né? Sim, verdade. Isso é verdade. E para Jaciana, como é que você enxerga, né, o futuro
para os seus meninos, né? E como que você acha que você vai poder ajudá-los nessa caminhada, né? A gente está falando aqui de relações de pais, né? E o que você tem feito, né? Para trabalhar todo esse processo e ver lá na frente os seus filhos. Eu sempre, assim, eu cobro muito dos meus filhos, né? Até ouvindo ele falar, eu sempre falo sobre isso com o Gustavo, com o Edgar, porque o Gustavo, ele é bem avoado, assim. Eu falo, filho, você tem que estudar muito, você tem que se esforçar, você tem que se formar, você tem que mostrar para a sociedade que você é capaz. Então, muitas vezes, até eu volto atrás de algumas palavras, porque, assim, eu tenho um sonho, que é um dia ver meu filho formado, que é ver meu filho bem, não financeiramente, sim, feliz, porque passar da estatística de 35 anos de idade, que acho que é o sonho de toda mãe de uma criança trans, é que ele passe dos 35 anos de idade. E eu venho me esforçando ao máximo, lutando para que todos os direitos que ele não tem até hoje, porque por mais que a gente dê um passo para frente, sempre vem alguém para fazer com que aquele passo a gente volte para trás, que é na questão da educação, na saúde, porque querendo ou não, a gente conquista algumas coisas e sempre vem alguém para tentar tirar aquela conquista que a gente lutou tanto para conseguir. Mas eu acredito que hoje em dia, como são mais de 400 crianças trans já no Brasil, eu acredito que há uma mudança. Assim, que a gente conhece mais de 400 crianças que fazem acompanhamento. Então, assim... Ah, sim, no antigo. Isso. Mais pais estão chegando, mais pais estão vendo seus filhos, mais pais estão compreendendo. Então, assim, há esperança de que outras crianças possam ter uma vida melhor. Porque, assim, não... Hoje, depois que eu comecei esse trabalho para ajudar outras mães, acho que foi em 2018 que eu fiz o Instagram. Já veio mais de 70 mães e pais, buscando entender, buscando orientação. Então, assim, é uma esperança, porque outras pessoas estão começando a compreender seus filhos. Então, assim, não é só o Gustavo. Né? A gente não pode falar que existe só o Gustavo. Existiu várias outras crianças que eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser compreendidos para que eles possam ter uma vida melhor futuramente, né? Isso. Nós temos uma mãe, a Regiane, que ela fez a propaganda do Leite Ninho Dia das Mães o ano retrasado, que foi? Era ela pintando o cabelo do filhinho dela trans. E a Regiane percebeu quando ele tinha 2 anos. 2 anos. Porque ele se mutilava. E ela sempre conta, né, que o Eduardo, o Divaldo, o marido dela, ele é cangaceiro. Ela fala, ele é cangaceiro, ele veio lá do sertão. Então somos 2. E quando eu falo que ver a criança desconstrói, ela disse que ele foi antes que ela, que ele pegou uma mala e enfiou todas as roupas de menina lá dentro e falou, chega. Ela falou, você vê, a coisa é tão forte que não foi nem eu que fiz, foi o cangaceiro. Ela fala, foi o cangaceiro. Quem ela menos esperava. Então, assim, ver a criança faz toda a diferença. E eu sempre começo a minha palestra falando que eu duvido que tenha na plateia ou em qualquer lugar do mundo, alguém que nunca viu a criança LGBT. Porque eu duvido mesmo. E vou além. Duvido que tenha alguém que nunca viu a criança e que nunca assistiu o sofrimento dessa criança. Eu duvido que exista essa pessoa. Então, eu mexo com a consciência das pessoas. Pelo amor de Deus, você sabe que existe. Então, vem me ajudar a defender, por favor? É isso, eu estava lembrando outro dia que tinha o programa da Silvia Popovic, né, na Bandeirantes, e ela levava esses temas, né, para debater lá. E aí, eu lembro da fala que ela fez uma vez, que ela tinha uma amiga que tinha uma criança, desde pequeno, muito afeminado, e a mãe insistia em dizer que ele ia casar, que ele ia ter filhos, não sei o quê. Ela, gente, mas eu não consigo entender onde é que ela não enxerga que essa criança é uma criança viada, né? E de uma maneira natural, né? Mas a Janaína Pascoal, por exemplo, a gente precisa lutar pela criança trans nesse momento, porque a Janaína Pascoal, por exemplo, quando eu fui falar com ela, ela falou, não, mas a criança gay eu sei que existe.
Eu tenho um sobrinho, eu estou falando da criança trans, né? Então, assim, hoje, muita gente já atravessou esse limiar da homossexualidade. A gente precisa atravessar o da trans. Mas também é uma luta que é muito nova e que está sendo muito rápida. Muito rápida mesmo. Sim, Então, é para ter muita esperança. Eu lembro muita aqui, esperança. assim, alguns temas, né, que a gente levou na parada. Eu sempre, quando eu faço referência a tudo que a gente conquistou como LGBT, principalmente pessoas gays, né, o que é a união civil, é a questão da doação de sangue, a luta da homofobia que a parada faz desde 2005, né, quase leva-se uma década para conseguir isso tudo. Começamos lá em 2005 com a homofobia, né, falando da homofobia em 2005. Viemos vencer isso ali por volta de 2000. E falamos né? da criança, né? E aí é justamente isso que eu ia falar. Naquela parada Na que parada a gente... 2018. O Nelson, eu nunca vou esquecer o Nelson. Ele olhou pra mim e falou, eu vou te matar. E nós com a faixa, a criança LGBT existe. E no dia seguinte estava na página do Eduardo Bolsonaro. Pois é. É claro. E aí, o que eu estava falando assim, e aí a questão do uso do nome social, né? Que foi um tema muito recente, que é de 2016, recente, né? 2016. Mas que quando chegou em 2018, né? Já estavam permitindo usar nas iniciativa privada ou no serviço público o uso do nome social, ou seja, foi um tema que andou muito rápido. E a mesma coisa eu acredito que vai ser com a questão das pessoas trans, né? Porque agora não tem como negar mais, né? Crianças trans existem sim, né? A gente só precisa dar visibilidade para essas crianças, dar voz para essas crianças. Eu estou, por exemplo, eu fui colocada num projeto da Andi lá, que era do Gilberto Dimenstein, que é sobre a criança e o adolescente, está o Tony Reis também, estou eu, e o Cláudio Nascimento, que é a pasta da criança e do adolescente. Então, nós somos os responsáveis, a Mães, a Aliança e a AG... lá do Rio de Janeiro. LGBT. A GLBT? Não, a BGLT. Esse. Então, do Cláudio Nascimento. E aí a gente está desenhando as propostas para os candidatos. Então, eles vão levar as nossas propostas da criança e do adolescente para os candidatos, né? A gente precisa... começar a ter esse tipo de atitude. E outra coisa que eu estou vendo que também está se abrindo muito as secretarias, as pastas da criança e do adolescente, elas têm nos chamado bastante. Então, até isso está mudando. Mas, assim, há 6 meses atrás, o Gustavo ele fez a retificação, graças a Deus, ele hoje é uma criança retificada, mas a gente estava tendo muito problema, inclusive várias mães tiveram que entrar na justiça porque procuravam o poupa-tempo para colocar o nome social. Foi no Rio isso, né? E aqui em São Paulo também. Aqui também? Eu sabia no Rio, porque aqui em São Paulo, quando aconteceu, a gente já acionou rapidinho o Ministério Público e as promotoras chamaram a secretária da criança e do adolescente, e aí já fomos caminhando. Teve 2 mães que precisaram entrar na justiça para conseguir colocar o nome social no documento, porque eles não estavam aceitando. Porque você corre o risco também de pegar um juiz, né, que seja LGBTfóbico. Sim. Então, é a importância daquilo que eu falei, da gente entrar na instituição e mudar lá dentro. Sim. O Ministério Público, por exemplo, o LGBT não corre mais esse risco. Sim. Ele vai ser atendido e o caso dele vai ser acompanhado por um promotor específico e com experiência na causa, né, que devia ser a mesma coisa com os juízes. Pois que foi o caso do meu filho, que para poder ele ser retificado, a gente teve que ir para o Rio de Janeiro. Sim, é o juiz lá que é para poder a gente conseguir retificar. Ser juiz, todas as mães querem a propriedade do juiz. e é louco isso, né? Porque a gente tem aí leis que protegem, mas que até alguns juízes, né, se acham acima da lei, né? E eles falam, não, eu não vou fazer porque você conseguiu esse direito pelo STF, você fez isso, né? É meio que...
tenta Mas tudo nosso é desafiar. Como é que chama? Judicializado. Tudo é É uma luta, né? judicializado. Mas eu acho que é isso. A gente não pode desistir. E nós estamos com uma sorte danada aqui em São Paulo, porque o procurador-geral foi reeleito e ele é muito bom. Ele é muito bom para nós. Nossa, ele é sensacional. O ano passado, não, durante a pandemia, eu acho que eu fiz 5 lives com ele. Todas as lives, ele chamou a Maju para comemorar avanços. Então, ele me chamava, a secretária dele já me ligava, já era para comemorar um avanço. Então, ele assinou as diretrizes do fórum, que isso era uma coisa impossível. E ele assinou as diretrizes do fórum, criou o GCRAD dentro do Ministério Público, que é Grupo Especial de Crimes de Intolerância. Então, ele está sendo sensacional e, graças a Deus, ele acabou de ser reeleito, então ainda temos uns anos mais para trabalhar. E o Mães hoje tem uma parceria firmada, assinada com o Ministério Público. É que o nosso... De troca de dados. O nosso Código Civil, ainda que atualizado, né, ainda tem algumas leis desatualizadas e como é tudo baseado pelo jurídico, né? Então, às vezes, alguns desses desembargadores e juízes ainda, né, se apega no passado, né? Porque para você conseguir chegar a ser desembargador, você tem toda uma carreira jurídica, né? Então, isso às vezes dificulta esse entendimento e essa dinâmica do mundo que está acontecendo muito rápido. E a gente não depende deles só nessa mudança. Você vê, se a Maju está aqui hoje, eu tenho que agradecer a doutora Rosângela e a doutora Maria Berenice Dias. Sim. Porque foram elas que espalharam o Mães para o Brasil inteiro. Porque elas colocaram todas as comissões de diversidade sexual do Brasil inteiro para procurar mães de LGBT. Tanto é que hoje é difícil uma comissão de diversidade sexual do Brasil que não tem uma mãe. Nossa, uma mãe pela diversidade. E falando até de comissão, é algo até não tão antigo assim, é algo muito recente, né? Onde a OAB de fato enxergou essa necessidade de fazer a comissão da diversidade. E eu acabei de ser convidada, eu não sou advogada, né? Eu sou jornalista, mas acho que é quinta vez, sei lá quantas vezes, eu fui convidada para fazer parte da OAB Santo Amaro, que é a maior população. Santo Amaro abriga quase toda a população de São Paulo. E ali, junto com a Raquel, a Heloísa e as outras, Cláudia, a Luciene, as outras mães. Outras mães Advogadas. É isso. Então, assim, essa coisa, a militância jurídica sempre foi a mais forte. Sim. Sempre foi. Renato, vamos brindar mais uma conquista. Esse brinde é feito com o Smirnoff Caipirosca. Smirnoff é a vodka número 1 no mundo que celebra as misturas e a diversidade. É para todas as pessoas. Lembrando que é importante beber com moderação e não pode compartilhar com menores de 18 anos, viu? E hoje, Isaac, assim, eu estou muito feliz, né, com esse bate-papo, com as Mães pela Diversidade, com a Jaciana. E esse brinde é um brinde muito especial. Hoje a nossa conquista é a adoção por casais homoafetivos. A adoção para casais homoafetivos é reconhecida no Brasil desde março de 2015. A primeira vez que um casal homossexual conseguiu uma autorização judicial para adotar uma criança foi em 2006, na cidade de Catanduva, interior de São Paulo. A decisão, que vem do Supremo Tribunal Federal, contempla que a família, o conceito de família, não pode ser restrito a casais heterossexuais. Isso quer dizer que numa certidão de nascimento podem ter 2 pais ou 2 mães. É isso. Gente, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, cheia de informação e de muitas histórias. E pra gente encerrar, vocês querem deixar algum recado, alguma coisa que a gente não conversou e que vocês acham que é importante que quem tá ouvindo a gente saiba? As suas redes sociais também, onde as pessoas podem encontrar vocês. Eu quero muito, porque o algoritmo hoje manda na gente, né? Então, Mães pela Diversidade precisa ser um influencer. E o Mães pela Diversidade precisa de tudo aquilo, seguidores, likes, compartilhamentos e etc. em tudo. Porque é isso, gente. A gente vive no signo do algoritmo. Então, precisamos muito. Paulo? Eu quero agradecer, primeiramente, o convite de vocês, né? Sem sombra de dúvida, é importantíssimo esse bate-papo e uma mensagem que eu quero deixar para quem estiver, enfim, nos escutando hoje.
independente de você estar passando um mau momento, independente de, nesse momento, uma criança, um adolescente, que talvez esteja escutando até sem, enfim, os pais saberem, essa fase ruim ela vai passar. Tudo vai passar. O amanhã chega e amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu passei por isso e eu tenho certeza que esse amanhã ele vai ser melhor. Não tenho dúvida disso. É isso. E agora entra o Merchan, que é a Araci da Top Term, o Paulo e a Edilene. Eles têm o Zé Cravo e Maria Flor, que é uma loja de artigos LGBT. Tem tudo quanto é coisa lá. E eu tenho brinco, pulseira, colar, tudo eu tenho lá da Zé Brusinha. Cravo. Então vai o meu Merchan. Olá, aqui. ainda bem que foi a Maju que tá falando, hein, gente? Para não falar que eu tô fazendo próprio, hein, Mas Renato? todo mundo pode fazer o merchan, pede para ele nos patrocinar também, para que esse podcast continue, né? Então vamos lá, Mercado Big, Top Term, quem mais, Maju? A loja do Olá, Zé Cravo Paulo. e Maria Fro. Até aproveitando já que a Maju falou, então, Renato, só rapidinho, porque a gente já tá aqui na finalização. Claro. O intuito, quando a loja, enfim, nasceu, quando a marca nasceu, eu tinha uma grande dificuldade de encontrar produtos com a bandeira bissexual, enfim, com outras maneiras. A Maju queria chinelo e guarda-chuva. A Maju queria tudo. A Maju me colocava louco com Mousepad. produtos. Ela inventava um produto e, tipo, Paulo, se vira, vamos lá, eu preciso disso, eu quero isso. Né? Então, a gente surge em parceria também com o Mães. Não que o Mães esteja ligado, até porque não é esse. É mais os desejos pessoais da Maju, né? Enfim, enquanto pessoa. E os meus desejos de ter produtos da bandeira bi, porque eu não via. Não, assim, buscava Renato Isaac e não achava. Então... Não, e as pessoas procuravam o Mães, né? Onde compra a bandeira? Onde compra, não sei o quê. E a gente também não sabia. E aí desenvolvemos a marca, que tem um nome muito fofo, eu sou suspeito, Zé Cravo e Maria Fro. Se quiser nos seguir lá no Instagram, é @Zé Cravo e Maria Fro loja. E estamos lá para atender vocês com todos os produtos de basicamente todas as bandeiras. Ó, Legal. Aí, ó. todas as drags do Brasil, procurem lá o leque. E a Ó, o Guarani. Jaciana? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, passar uma mensagem para os pais, que eles não estão sozinhos, que eles saibam que a gente estamos aqui para acolher, para abraçar, que eles escutem, que eles entendam que as nossas crianças existem. Vamos respeitar e entender que elas precisam de nós, que a gente tem que entender que a sociedade, por mais que não nos aceite, as nossas crianças existem, elas resistem, e elas têm pais que estão aqui para defender elas. Então, assim, vamos entender que o respeito está acima de qualquer coisa e que meu filho existe, meus filhos existem e que nossos filhos existem. Então, vamos abraçar eles, acolher e entender que o amor está acima de qualquer preconceito, de qualquer ódio e que a gente estamos juntos. E que a Parada e o Mães estão sempre em um relacionamento sério. Não, sempre, sempre. Eu acho que essa é a função da Associação da Parada, né? E esse podcast também tem muito essa função, né? De trazer histórias reais da vida real, né? E que a gente possa levar informação, porque, igual a Jaciana falou, né? E vocês todos falaram, tem muitos pais em casa nesse momento nos ouvindo, né? E não sabe como lidar com algumas situações. Então, vocês são referência, né, para isso. A Mães pela Diversidade está com a Parada aí há longos anos, abrindo uma hora na frente, outra hora atrás, mas sempre caminhando junto, né? E dizer que é isso, os pais precisam aprender a abraçar e amar os seus filhos, independente da sua orientação sexual, né? Com todo amor e carinho, porque tem aquele ditado que diz, quando os pais não abraçam, o mundo vai abraçar, né? E que maneira esse mundo vai abraçar, né? Então, vamos pensar nisso. Só pedir para falar, né? Para quem quiser seguir as nossas redes sociais, é Jaciana e Gustavinho, que lá vocês vão ver vídeos, não só vídeos falando de militância, que óbvio que vai ter vídeos de militância da minha parte, mas ver a vida do meu lindo filho, do Edgar, que agora está se soltando também, que antes ele não queria participar, mas hoje ele está bem presente, para que a gente mostre as vivências das nossas crianças, para que eles entendam que naturalizar, que as nossas crianças estão aí. É isso, o que a gente né? quer é naturalizar. Só naturalizar, É a única coisa que a gente mostrar quer o quanto isso. eles são lindos, maravilhosos e que eles existem. Perfeito. Eu quero deixar aqui as redes sociais da Associação da Parada, @ParadaSP, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, né? E também a minha, que é Renato_Viterbo, lá no Instagram, Facebook. Isaac, a sua?
A minha é Isaac Criscuolo, tudo junto. Qualquer rede social é a mesma coisa. Ai, gente, eu preciso falar uma coisa antes de acabar. Eu tô estranhando, Renato, porque a gente faz o fórum junto e a gente tem 3 minutos pra falar. E aí a gente fala, meu, é tipo... Uma metralhadora. E o Renato vai... E agora hoje ele tá devagar. Nem parece o Renato do fórum. Então, é porque lá no fórum eu preciso falar rápido para dar meu recado. Aqui a gente está conversando. Eu sempre falo, Fernanda, o Renato é o campeão. Não adianta que nenhum de nós consegue falar rápido igual ele. É isso, gente. Vamos junto. E não percam o próximo episódio na próxima semana na sua plataforma favorita de streaming ou no YouTube. É isso, Isaac. É isso. Obrigado a todos, Obrigado. todas e todes. Obrigada. E vamos seguir em frente. Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Um oferecimento Smirnoff, a vodka número 1 do mundo. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.